Feliz sábado, meus irmãos. Bom sábado. Faz tempo já que eu não vim aqui com os irmãos, né? E pra gente faz tempo porque a gente queria estar mais vezes, mas não tem como, né? A gente está meio distante agora. Pensei que ia ficar bem pertinho de vocês no final do ano, mas aí... né? Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos, tá bem? Amém. Irmãos, vamos abrir Apocalipse 14. No versículo 1, está dando para ouvir aí, né? Pegando o sol. No versículo 1 nos diz assim: Eu olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. E algumas traduções dizem o nome de seu pai. Nós já vimos que o nome da Bíblia é o quê? Então, na testa do filho, dos 144.000, tinha o quê? O caráter do pai. Não vai ter tatuado aqui, né? Não vai ter uma coisa falando o nome Yahvé, Yeshua, Yehoshua, né? Que as pessoas... Tá certo? O Jeová, Jesus, não vai ter um nome tatuado. Vai ser o quê? O nome na Bíblia é caráter. Jacó, né? Era enganador. Lutou com Deus e venceu. Mudou o nome, passou a se chamar Israel. Porque lutou com Deus e venceu. Significa príncipe de Deus. Tá certo? Saulo perseguia os cristãos. Quando ele se converteu, ele passou a se chamar Paulo. E assim nós também. Tá? Como diz em Apocalipse 2, todos nós vamos receber uma pedrinha, um novo, porque vai mudar o nosso. Amém. Amém. Tá certo? Então, todos os 144.000 têm o caráter do pai e do filho. E nós sabemos que nós devemos desejar fazer parte dos 144 também. Certo? Nós também sabemos que para fazermos parte dos 144.000, nós vamos ter que desenvolver esse caráter, que é o caráter do pai e do filho. E qual é esse caráter? Qual é o caráter do pai e do filho? Amor. Amor. O que mais? Fé. Misericórdia. Bondade. Humildade. Da onde que está tudo isso na Bíblia? Hein? É os frutos do Espírito. Vamos dar uma olhadinha em Gálatas 5. Capítulo 5. Versículo 22 em diante, né? Espero que se eu sair daqui do quadro não vai dar para pegar. Dá um jeito de colocar um quadro aqui do lado, que já pega. Não, tudo bem. Não, pode deixar, vamos ficar por aqui mesmo. Tá certo? Então vamos lá. Olha só que interessante, né? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Amor, Alegria. alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. Certo? Veja que a temperança é apenas um. É apenas um dos frutos do Espírito. E nós sabemos que o Espírito é de quem? Cristo. Vai. O Espírito do, né? O Espírito Santo vem de quem? Vai. Ele procede do Pai, né? Como diz lá em João, capítulo 15, né?
o Espírito que procede do Pai vai para Jesus e de Jesus vem para nós. Tá certo? Não? Certo. Ok? Mas vamos ver isso aqui na Bíblia. Vamos? Tá certo? Vamos ver lá em João 14, só para não ficar no que nós estamos falando, né? Ficar no que está escrito, tá certo? Vamos primeiro João, capítulo... Capítulo 15. Lá no versículo 26. Pode ler alguém. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. de mim. Tá certo? Então, o Espírito Santo, né? Jesus também falou, né? E quando convinha que ele fosse, porque se ele não fosse, não poderia enviar o Espírito, tá certo? E qual é o versículo que mostra que Jesus enviou para nós o Espírito de seu Filho? Gálatas, capítulo 4. Pode ler alguém o versículo 6, por favor. É porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho no coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Ah, Rogério, para sair lá. Repete, ó. e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Muito bem, Esther. Tá? O Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, o Espírito que vem em nosso coração é o Espírito de Jesus. O Pai dá o Espírito para Jesus, tá certo? Jesus Manda para nós. vem para nós. Jesus dá o Espírito para nós, no nosso coração. De maneira que o Espírito do Pai nos leva a Jesus, o Espírito de Jesus nos leva ao Pai. Porque aquele Espírito não falará de si mesmo. Então, o Espírito do Pai não fala de si mesmo. O Espírito do Pai fala de Jesus. O Espírito de Jesus também não fala de si mesmo. O Espírito de Jesus fala do Pai. E o nosso Espírito também não pode falar do Espírito que nós recebemos de nós mesmos. Tem que falar de Cristo. Tá certo ou não? Tá? E só para nós completarmos isso, para ficar um pouco mais bonita essa palavra, deixa marcadinho. Vamos lá em Salmos 133. Lembra que quando Jesus subiu ao céu, ele falou para os discípulos, olha, não saiam de Sião. Tá certo? Enquanto do alto não for revestidos de poder. Tá certo? E aí ele foi. Quando ele sobe para o céu, ele é ungido o quê? Sumo sacerdote. Tá certo? E ele é comparado com qual sumo sacerdote aqui na terra? Com Arão. Tá certo? Então, as coisas que aconteciam no santuário terrestre era exemplo das coisas que aconteciam no santuário celestial. Então,
o Filho, ele, para nós sabermos o que acontece no santuário celestial, temos que saber o que acontecia no santuário terrestre. Tá certo? Olha o Salmo de 133, o que diz. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. E desce sobre as orlas de suas vestes, como orvalho do irmão. Né? Orvalho do irmão, como a chuva temporã, tá? Como a chuva, o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para... Olha só, o que comparado é isso? Ele vem falando. É como óleo. Vamos colocar Cristo no lugar de Arão? Então vamos. Porque Cristo foi ungido sumo sacerdote lá no céu, tá certo? Nos diz em Hebreus 8. Olha só que interessante. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, os discípulos estavam em perfeita união. Os 144 mil vão estar em perfeita união. Os discípulos receberam a chuva? Não. Temporã. Nós vamos receber a chuva? Tá certo? E olha só que interessante. Então, se os discípulos receberam a chuva temporã, eles estavam em perfeita união. O Espírito de Profecia nos diz que eles confessavam seus pecados um ao outro e tinha uma harmonia, uma união tremenda entre eles. Assim também, os 144 mil vão ter que estar nessa união perfeita. Amém. Tá certo? E olha só que interessante. Versículo 2. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, né? Quando é ungido com óleo, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Cristo, tá? E que desce sobre as orlas de sua veste. É como o orvalho, como a chuva temporã, que desce, onde estavam os discípulos? No monte. Que desce sobre os que estão sobre o monte. Você estava lá em Jerusalém. Jerusalém, Monte Sião. Não sai de Jerusalém até que do alto fizesse vestido de. É como o óleo, o Espírito Santo, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Cristo, que passa pelas suas orlas, as orlas das suas vestes, e cai sobre os que estão sobre o Monte Sião, sobre os discípulos lá no sul temporal, sobre os discípulos lá em Jerusalém. Tá certo? Isso aqui está nos levando a essa época. Ok? Tanto que aconteceu com Arão, como aconteceu com Jesus. Então ele está fazendo um... Tá certo? Então veja, é o óleo que desce, é o Espírito, o óleo é o símbolo do Espírito, que desce sobre Jesus e que Jesus deu para os discípulos em forma de chuva temporã. Ok? Porém, agora Jesus nos dá esse mesmo Espírito. Tá certo? Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Hoje ele nos unge com o seu Espírito. Amém. Somos ungidos com o Espírito Santo. Com o óleo que representa o Espírito Santo. O Espírito Santo representa o óleo, tá certo? Tudo bem, não? Sim. E como é esse Espírito que tem que ser agora? Uma vez que nós somos ungidos. É os frutos do Espírito. Primeiro deles, olha, qual que é o primeiro deles? Amor. Tá? Amor. Qual que é o segundo? Alegria, paz. Alegria. O cristão, a primeira coisa que ele tem. Primeira coisa é o amor. Tá certo? A segunda coisa, alegria. Qual a outra? Paz. A terceira coisa. Qual a outra? Vamos, gente. Aqui, ó. Não adianta falar tudo de uma vez. Nós estamos falando de parte, então. Paz. Ó, primeiro, amor. Segundo, Alegria. Terceiro, paz. Quarto, Longanimidade. longanimidade. Quinto,
Benignidade. Benignidade. Sexto, Bondade. sétimo, Fé. fé. Ou Fidelidade. fidelidade. Tá certo? A fidelidade é melhor, ela é mais certa do que a fé aí, tá bom? Embora a fé também é um dom de Deus, a fé vem de Deus, tá certo? Mas a fidelidade aqui, ela melhor se encaixa. Mansidão. E por último, temperança ou domínio próprio. O interessante é que nós damos muito valor para quê? Para ter? Temos que ter valor para a temperança? Temos. Porém, é só ela? Não. Domínio Domínio próprio. Estava lendo sobre isso aí. É? Domínio Você próprio. tinha domínio próprio, mas tem pessoa que tem temperança. A temperança não se resume só em alimentação, não. Justo. Isso, Tudo. Palavras. Tudo. tudo, né? Tudo, palavra. Em descanso, né? Em toda a parte, não só na parte de temperança física, como também espiritual. Eu estava lendo hoje, viu, Rogério? Estava lendo hoje, Espírito de Profecia hoje, sobre domínio próprio, que quando uma pessoa te ofende com palavras, você tem um domínio próprio, você se fica calado, você abranda aquela ira daquela pessoa. Amém? Amém. Tá certo? E sobre a morte, fala Domínio muito próprio, sobre a domínio morte. próprio. Não. E a questão não é nem eu falar. O problema, mãe, é que esse é o problema da igreja de Laodiceia. Nós estamos na época da igreja de Laodiceia. E esse é o nosso problema. E tanto é que, qual que é o conselho para Laodiceia? Que compra o quê? Ouro, O que é o ouro refinado no fogo? amor, né? Amor e fé. Tá certo? Outro conselho. Colírio, Colírio, né? Para aqui. Mas tem um outro conselho. As vestes. Vestes brancas, que é a justiça de Cristo. Por isso nos foi dado carta aos. E a igreja justamente passou de ser Filadélfia e passou a ser Laodiceia. Quando? Rejeitaram a mensagem de justificação pela fé. Né? E olha que interessante. Quais são os maiores reformistas que nós conhecemos? No nosso meio da igreja. Não. Todos. De todos. Que é mais conhecido no mundo hoje. Igreja da Reforma. Quem que é o que ficou mais assim forte na igreja da Reforma, além do Espírito de Profecia? Uriah Smith. E Uriah Smith foi o que mais bateu de conta essa mensagem. Da justificação pela fé? Da justificação pela Não fé. acreditava, não cria. Hein? Ele não cria, não. Não, ele não creu na mensagem de justificação pela fé. Muito agora também, né? Não creio também, né? Não dá pra- Entende? Então, assim, o que vem na mensagem de justificação pela fé? Obediência ao conselho de Cristo, né? Tá certo? Veja, a mensagem de justificação pela fé é o que a igreja de Laodiceia, nós precisamos para deixar de ser igreja de Laodiceia e voltar a ser Filadélfia. E veja, Filadélfia é amor fraternal. Significa amor. E Laodiceia? Povo que julga. Povo do juízo. Povo que julga. Tá certo? E nós vemos que essas pessoas que dão muita ênfase à temperança são as pessoas que também julgam. Nós, quando damos muita ênfase, nós passamos por isso. Tá certo? Porém, não é só a temperança que é o fruto do Espírito. É o amor. E como que desenvolve esse amor? Como que seria esse amor? Veja, quando Deus fala assim, Paulo, vamos dar uma olhadinha, olha em Romanos, para falar aqui, Romanos capítulo 3. Capítulo 3. Romanos 3.
capítulo 3, versículo 3. Três, seis. Não, 3, 3 e 4. Porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Veja, pode a incredulidade de uma pessoa que não crê em Cristo, anular a fidelidade de Deus? Não. O que significa isso? Vamos ver assim. Quem que nos dá os dons de cantar? Quem que dá o dom para o homem, por exemplo, de cantar? Vem do homem? Não. Vem de quem? Deus. De Deus, tá certo? Porém, nós temos muitos conteúdos mundanos aí que não creem em Deus e alguns até satanistas, certo ou não? Certo? Mas quem que deu o dom para eles? Deus. Deus. Certo? E mesmo eles não crendo em Deus, mesmo eles sendo até às vezes satanistas, Deus tira o dom que deu para eles? Entende? Pode isso anular a fidelidade de Deus? Agora veja, o Espírito Santo fala que a riqueza também é um dom de Deus, o dom de ganhar dinheiro. Muitas pessoas falam, para o cristão tudo é sofrido, aqueles que são, né, pilantra, tudo vai bem. Certo ou não? Certo. Não é isso? Os ricos geralmente não querem saber de Deus, é sim ou não é? Poucos são os que, né? A mala do dinheiro, lá. É. Então, veja. Quem que deu o dom para ele ganhar o dinheiro? Deus. E mesmo ele não crendo em Deus, Deus vai tirar o dom dele? Não. Tá certo? E por que que nós, muitas vezes, julgamos essas pessoas? Deus é juiz, né? Pode ser. Como que Deus olha para essas pessoas? Pelo pecado que eles fazem? Amor, né? Amor, misericórdia. Misericórdia, com amor, com simpatia. De modo que nós, ao vermos os erros dos nossos irmãos, ou mesmo de um outro ser humano, nós temos que olhar com simpatia. E é assim que nós fazemos? Não. É assim que eu faço. Mas é o que nós devemos. Por isso a santificação é a obra de uma vida. É essa a nossa. Nós não temos que lutar só para ser temperantes. Nós temos que lutar para ter amor, para não julgar os nossos irmãos, para olhar nossos irmãos com simpatia. Tá certo? Certíssimo. Então, essa é uma luta que nós temos que ter para desenvolver o nosso caráter. Você quer ver outra coisa? A Espírito de Profecia, antes de eu ver outra coisa, fala que Jesus nunca olhou com o olhar de reprovação para uma pessoa. Sabe que se olhar assim? Nunca olhou com o olhar de reprovação. Até na hora que ele negou ele, eu olhou com olhar de amor, né? Misericórdia. Cruz, né? Compaixão. Na hora que ele negou ele ali. fez- Quer ver outra coisa? O amor primeiro. O segundo. Alegria. Olha em Hebreus no capítulo 5. Deixa marcadinho aí, Gálatas, nós vamos voltar aí, né? Desculpe, Hebreus no capítulo 1, tá? É, 1. Hebreus, deixa Gálatas marcadinho, nós vamos voltar. Hebreus capítulo 1. Jesus foi ungido com o Espírito Santo, certo ou não? Então, olha só Hebreus, no capítulo 1, o que diz? Versículo 9. Amaste a justiça
e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo do quê? Alegria. Óleo de Alegria. espírito de Alegria. alegria. Mais do que a teus, veja que um dos frutos do espírito é a. Então o cristão tem que ser alegre, simpático. Se é um cristão triste, cabisbaixo, mal-humorado, ele vai ser. Aí não é como diz, né? Nós estamos no fruto do espírito ou no fruto da carne, né? Aí a gente vê. Tá certo? Então, olha só que interessante, né? Então, a alegria, o cristão tem que ser alegre. Sabe que o Espírito de Profecia nos diz que as pessoas todas queriam estar perto de Jesus, mesmo que as palavras que Jesus às vezes reprovasse eles. Mas as pessoas gostavam de ficar perto de Jesus. Será que as pessoas gostam de ficar perto de nós? Será que nós atraímos as pessoas pela alegria, pela simpatia, pelo amor? Eu tenho certeza que eu não. Agora, cada um... Também não. Tá certo? Mas esse é o objetivo. Sim. Assim como eu sei que a temperança, eu tenho que ser temperante, eu ainda não alcancei, eu também sei que tem que ter o amor que eu ainda não alcancei. Mas eu tenho que lutar, assim como eu luto pela temperança, eu tenho que lutar pela alegria, pela simpatia, pelo pecado dos meus irmãos. Quando o meu irmão come que não deve comer, quando o meu irmão age de uma maneira que não deve agir, nós temos que olhar com simpatia. Claro, né, você aceitar isso. Se você corrigi-lo, tem que corrigi-lo com amor, com simpatia. Tá certo? Paz. Isso aqui, acho que a gente, quando a gente aceita Cristo, né, a gente sente bastante paz, né? Não é qualquer coisa que leva, né, a gente ao desespero, justamente, né? Que a gente acaba sendo Às consolado. vezes até te começa a esperar, mas já volta, né? A paz Tá já certo? vem. Então, essa paz a gente vem, é fácil da gente. Mas, porém, alguma pessoa ainda nos irrita e a gente já parte para cima, não é? Uma pessoa fala uma palavra, principalmente cônjuges. Então não entrou o domínio próprio ainda. Tem que entender. Então, isso nós temos que lutar por isso também. Tá bem? Longanimidade. O que é só longânimo? Saber esperar? Saber esperar, ter paciência. Veja, muitas vezes nós temos paciência para muitas coisas, não temos para outras. Mas sabe que é uma coisa que é muito importante que a gente ter paciência nos pedidos que nós fazemos para Deus, nas promessas de Deus para nós. Deus manda a tribulação para que a tribulação nós exerçamos paciência. Manda a doença para que na doença nós exerçamos a paciência. Tá certo? Todas as tribulações é para que nós exerçamos a paciência. Tá? Porém, também, com as promessas de Deus, a gente quer que se cumpra logo, né? Ai, Senhor, Senhor. Né? Dá amor pelo meu irmão, dá paciência. É assim, não é? A gente ora ou não ora assim? Pra gente mesmo, dá paciência pra mim, mesmo. Eu mesmo falo. Minha luta é da paciência. Mas agora, se você pede paciência, o que ele vai dar, dona Célia? Qualquer coisa que mais te tira a paciência. Eu Problema. E o que ele vai te as dar? atitudes dele, seu pai. Entende a situação? Repetindo uma coisa toda hora, fazendo uma coisa toda hora, mexe no livro toda hora. Então você só está passando o que você está pedindo para Deus. Dá paciência. Senhor, dá paciência. Ele está te dando a paciência, está fazendo você exercitar a paciência. Basta a gente entender os caminhos de Deus. Entende? Benignidade. Bondade é mais fácil as pessoas terem, mas mesmo assim não é sempre que a gente tem, né?
A bondade é mais fácil a gente exercer a bondade, né? Quando a gente socorre, mas vejo que a gente sempre é muito mais fácil a gente, né, corresponder com benignidade, com bondade, né? Maneira material, financeira. Vamos dar uma cesta básica para os irmãos. Tem aqui, eu vou dar uma roupa, vou levar vestido, vamos dar alimento para os irmãos. Essa maneira mais fácil. Tá certo? Mas e o tratar o irmão? Como... Aí entra o compromisso. Justamente. Ter esse compromisso é difícil. A gente olha primeiro o compromisso da gente, né? Você se livra dele rapidinho, né? Dá 10 anos para ele. Dá visão, dá ali e vai embora. Essa bondade é fácil. Aí é compaixão, você tem compaixão. Agora o compromisso que é difícil. Tá certo? Aí entra o amor, né? Às vezes você pega e fala assim, né? Já aconteceu comigo, né? Você vê uma pessoa, né? Você dá uma vontade de você levar aquela pessoa para casa, cuidar dela, mas você fala, mas vai... Vou ter problema com você que tem, vai, né? Aí é uma responsabilidade. Aí é assim ou não? É. E quando você tem essa vontade, ela vem de você ou vem de Deus? Deus. É Deus que põe na vontade do nosso Vai coração. exercer. Às vezes Deus quer trabalhar com a gente rejeita, né? Não deixa a gente avançar, né? Avançar na santidade, na caminhada. Né? Fé, né? A fé, nós temos uma maneira de consegui-la. Como que nós conseguimos a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Adianta eu orar e pedir para Deus me dar fé? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Certo? Mansidão. Também é uma coisa difícil, né? O discípulo pediu fé a Jesus. Hein? O discípulo pediu fé a Jesus. Senhor, apresenta a nossa fé. Sim, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos conta, tá certo? Você pode pedir, mas a fé vem pelo ouvir. E Jesus falava com eles. Sim. Tá certo? Então olha só, é interessante, né? A mansidão. O que eu ouvi? A fé ouvir. O que eu ouvi? Sim, tudo. Não, a fé não é o ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem para você estudar, vem por você estudar, para você estar se cercando a palavra de Deus. Quanto mais você se dedicar à palavra de Deus, mais fé você vai ter. Entende? Tanto é que aquelas pessoas que não têm fé, porque nem vê a Bíblia. Não, o negócio de Deus não quero saber. Certo? Ou algumas pessoas até vê a Bíblia, mas vê não como espiritualmente, vê como uma obra de um escritor que escreveu, vamos ler como um livro normal. É verdade. Né? E essas pessoas, Rogério, que falam assim, não lê, e tem aquela comunhão, tem muita fé. É mentira. Como é que você sabe que você tem muita fé? Não tem como você medir. É o dom de Deus? Primeira coisa, a fé é a certeza das coisas que não se vê, não se sente, mas só se espera. Você não sente a fé, como é que você pode saber que você tem muita fé? Eu orei com tanta fé. Não tem como você saber se você orou com tanta fé. Porque a fé, você não tem como. É fé, você acreditar e pronto. Você pode ter, né, orado com o coração, orado com sentimento. Não significa que você orou com fé, porque a fé não é uma coisa que você espera simplesmente. Não tem como eu falar que eu orei com fé. Você pode estar enganando que né, o seu sentimento, um sentimento que você orou, você achando que é fé, mas aquilo não é fé. Muitas pessoas falam assim, eu orei com fé e consegui. Eu tenho muita fé. E mansidão, né? Veja, fiel emblema dele, né? O cordeiro. Manso e humilde. Né? A mansidão, né? A humildade, né? A humildade também faz parte da mansidão. Humilde, né? Aceita seus erros. Então, irmãos, assim, né? Nós temos que buscar com zelo os dons do... Quais dons? Temperança só? Não. Temperança, mas
o amor, bondade, todo o fruto do Espírito. Amém? Amém. Está muito cedo ainda? 11:13. Ok? Amém. 11:13. Foi? É 11:13. 11, 13? 11h15. Acabou a conta. Não, não posso falar mais, mas a mensagem que eu acho que eu queria dar é essa. Amém. Amém. Glória a Deus. É boa. Quero agradecer aos irmãos, né, que estão aqui, né? Amém. Os irmãos também que vão nos acompanhar aí pela internet, né? Que o Senhor abençoe e os guarde, tá? Que o Senhor possa derramar bênçãos, né, maravilhosas sobre cada um dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Ok? Amém. Amém. Amém? Valeu?